cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria nessa noite, poder estar aqui junto com os irmãos, glorificando o nome de Jesus Cristo. Eu não sei se o tamanho da igreja eu passo o microfone, tá? Porque, como eu falo muito alto, aí os irmãos têm que ter pouco paciência. Nós queremos, irmãos, tomar parte dessa noite do livro, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o verso de número 23, 22 e 23. Quero contar com os nossos irmãos para ter alguns versículos. Para nós é um motivo de alegria, mais uma vez, estamos com a oportunidade de aqui estar nessa cidade maravilhosa, bem fresca, né? E que eu sou de Vitória, que lá não é tão, não é uma Curitiba, tá? Mas a gente chega aqui e a gente passa meio apertado. Mas graças a Deus a gente tem que ficar no ar-condicionado, sai e não há garganta que aguente, né? Mas graças a Deus aqui estamos. 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso de 22 e 23 que diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos essa noite na casa do Senhor para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E eu estava ali meditando, ouvindo os irmãos, louvando o Senhor. Eu estive meditando nessa tarde, irmãos, sobre a igreja do Senhor. O que é a igreja? A Bíblia diz que a igreja é um povo tirado para fora, é um povo separado, o povo foi chamado para fazer a diferença na face da terra. Ela tem uma formação, ela tem um pastor, né? É aquele que comanda a igreja terrena aqui. Tem os evangelistas, que são aqueles que trabalham fora da igreja, embora que hoje não está bem difícil, todo mundo quer ficar dentro da igreja. Mas o trabalho do evangelista é ganhar almas para Cristo. Tem os presbíteros, que são os co-pastores, aquele que ajuda o pastor no seu dia a dia. Os diáconos, irmãos, que faz o trabalho da igreja, são aqueles que são os cordanos, aquele que toma conta, aquele que está olhando o que está acontecendo na igreja, aquele que está no centro da igreja, olhando o que está errado, para que a igreja possa dar um bom culto ao Senhor. E os cooperadores são aqueles que ajudam os diáconos, e o porteiro deve ser bem escolhido entre um de nós para poder estar entre os diáconos, cooperadores. Mas nós queremos nessa noite falar sobre a igreja. Quando nós falamos da igreja, irmãos, a igreja do Senhor é o corpo místico de Cristo, a igreja a qual o Senhor comprou com preço de sangue, a igreja redimida, a igreja santa, a igreja diferente, a igreja que faz a diferença na face da terra. Glória a Deus. Nós estamos passando dias difíceis, irmãos, porque eu estou assembleando. Os irmãos já viram lá neste livro, nasci no Evangelho, com 12, 14 anos, achei que secreto era bom, eu queria aproveitar o mundo, e eu saí da igreja com uns 14 anos, e com 24 anos, depois de apanhar um bocado, passar por um câncer, com 28 anos voltei para Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, irmãos, eu não aceitei uma placa de igreja, mas eu aceitei um Cristo que exigia de mim algo diferente. Porque no mundo, quando eu estava, eu fazia as coisas da minha maneira. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu entendi que eu tinha que fazer diferença no mundo. Alguém que olhasse para mim tinha que saber que eu era diferente. Glória a Deus. Que eu tinha uma maneira diferente de andar, de proceder. Que nós, como servos de Deus, irmãos, nós fazemos a diferença. O mundo, quando olha para nós, fica olhando isso. Aquele ali é o servo de Deus. Glória a Deus. É Cristo que olha disso assim: aquele ali é servo de Deus.
Eu estava dizendo hoje lá, que a gente fica aqui, vai do lado de ligar normalmente, né? Eu deixei o pastor trabalhando lá na igreja, tá? Ele foi lá na igreja e deu um contrato, tanto. Quando chegou agora, ele falou: não, mas quando subiu o material, eu preciso mais uma pessoa. Ele não foi isso que convidou, tá? E eu, para mim, falar para o crente assim, sim ou não. Se eu falar assim, mesmo com prejuízo, na hora de sentar falamos. E eu liguei para o irmão e falei assim: paga o ajudante para levar o material para cima. Ele cobrou 300 só para subir o material. Eu olhei para ele assim: olha, ele falou hoje de manhã, de tarde, terminou, de subir o material. E eu estava olhando, irmãos, que às vezes o crente, ele precisa entender que quando eu me escandalizo quando o crente faz coisa errada, te dirão tudo. A Bíblia diz que nós estamos aqui, irmãos, e o mundo está de olho em nós. O mundo está nos vigiando, o mundo está nos contemplando. Ele está vendo o nosso proceder. E nós, como servos de Deus, temos que entender, tá? Que nós estamos nessa terra, mas não pertencemos a este mundo. Glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer uma diferença. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Eu quero pedir aos irmãos que leiam 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. 3 e 2 Timóteo 3 e 1. Pode ler? Posso ler? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, nesses últimos dias, estão vivendo um tempo difícil. Quando a pessoa fala tempos trabalhosos, a igreja do Senhor, irmãos, está passando por um momento difícil da parte da terra. A igreja do Senhor, da Vale do Santo Cordeiro, está passando por um momento difícil. E a Bíblia nos fala, irmãos, que nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Nós estamos aqui para ensinar a palavra do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que a Bíblia nos fala que a igreja do Senhor tem uma função aqui na terra. E eu quero compartilhar com os irmãos em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. A igreja do Senhor, ela não pode parar. Por quê? Porque ela tem uma missão de evangelizar. A igreja do Senhor, irmãos, ela está aqui na terra para fazer um trabalho específico. Ela tem algumas coisas que nós temos que entender. Ela tem que evangelizar. 2 Timóteo 1, verso 13. Que é a chapa de ler. Conserva o modelo da sã palavra, que de mim deu ouvido na fé, no amor e a em Cristo Jesus. Paulo diz, escrevendo a Timóteo: olha, conserva esse ensinamento que é de mim que é aprendido, porque você tem uma função. A igreja do Senhor, irmãos, ela precisa entender que ela tem uma função. A igreja, primeiro, ela é de Jesus Cristo. Glória a Deus. A igreja tem dono, irmãos. Tem muita gente que é montada na igreja, mas a igreja tem dono. E quem comprou a igreja foi ele. Nós estamos aqui, irmãos, para fazer o nosso trabalho. Mas a igreja tem dono. Por isso quem se levanta da igreja, irmãos, se machuca, cai. Sabe por quê? Porque a igreja tem um dono. Glória a De Deus. vez em quando alguém se dá mal, irmãos, quando se quer entrar no meio da igreja e quer atrapalhar o trabalho da igreja. Aqui eu creio que não tem isso, mas o nosso estado está feio. E vem quando o vizinho levanta, que o microfone está ruim, sabe? Eu lá eu cheguei no ar da Penha, tinha um moço muito bravo, irmãos. Por sinal, ele era pimentel também. E ele chegou lá, irmãos, começou a brincar. Um dia falou até me bater. E disse que começou a brincar no microfone e começou a gritar. Um dia desceu o menino lá do morro. Aqui não tem isso não, né? Lá no morro, irmãos, o morro do nosso lado, ele é comandado pelo tráfico. E eles desceram o morro lá, vieram cá, pegaram eles, ó. Se mexer com a igreja, mexe com nós. Jesus às vezes levanta alguns, irmãos, e alguém tem que respeitar. E aquele moço, irmãos, por pouco tempo que eu estava lá, aquele moço ficou canceroso. Perguntando: chama o pastor para você.
Disse, eu morro, mas não quero a oração do pastor. E morreu bem. Tá? Não queria perturbar por causa do sonho, irmãos. E a Bíblia diz que a igreja tem dom, irmãos. Então não adianta levantar contra a igreja, porque quem levanta contra a igreja cai. Sabe por quê? Porque a igreja tem um dom, e um dom da igreja. Glória a Deus. A segunda coisa, a igreja do Senhor, ela tem um Cristo crucificado que morreu para nos dar vida. A terceira coisa, a igreja que é comandada por esse Jesus, que ele um dia morreu, mas está vivo. Ele está contemplando todas as coisas. Glória a Deus. E esse Jesus que subiu e te prometeu, de um dia vai voltar. E estamos aqui, mas nós estamos só de passagem. Nós vamos voltar. Vai voltar para nos levar para Ele mesmo. Para que onde Ele estiver, nós possamos estar com Ele. Glória a Deus. A igreja do Senhor está na terra com a missão. Às vezes nós nos acomodamos, irmãos. É bom vir para a igreja. Aqui então tem o ar-condicionado, lá fora está quente demais, aqui fresquinho. É bom vir para a igreja. Mas irmão, o Senhor nos chamou não só para vir para a igreja. Ele deu para nós uma função. Ele deu para nós uma autoridade. Ele deu para nós um trabalho. Ele disse que nós tínhamos que ganhar almas para Cristo. Glória a Deus. A pergunta, o que você tem feito para mudar o quadro da Paraíba? Qual tem sido a sua parcela de colaboração para a igreja do Senhor, para mudar o quadro do Paraíba? Qual tem sido o seu trabalho como igreja do Senhor para fazer aquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Foi a mim e a você, como igreja, que Deus chamou, irmãos, para fazer a diferença. A missão da igreja, irmãos, a ordem de Cristo é que nós evangelizássemos. Ligue por esse mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Quem crê que for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então nós temos uma função, irmãos, na face da terra. É a maravilha ser crente, irmãos. É bom receber a bênção de Deus. É bom dar testemunho, cantar. Então quem pode sabe cantar é uma bênção. Mas nós temos que ganhar almas, irmãos. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ganhar almas para Cristo. E eu quero dizer para os irmãos, eu creio que nesse solar nunca ficou uma época tão difícil ganhar alma como hoje. Como está difícil, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu pensei que com a pandemia que veio, quando terminasse aí a pandemia, que a porta da igreja abrisse, e a correr todo mundo para dentro da igreja, que tinha aprendido a lição. Mas o povo correu, foi para fora da igreja. Muitas pessoas, irmãos, hoje estão fora, ou procurando uma igreja que pode continuar do mesmo jeito que estava antes. O grande problema hoje, irmãos, é que ninguém quer mudar essa mudança de vida. Se eu perguntar quem quer morar no céu, todo mundo quer morar no céu, mas mudar de vida ninguém quer, irmãos. O difícil é mudar de vida. Mas eu aprendo uma coisa, irmão, eu sempre gosto de falar, porque eu aprendi uma coisa, irmãos. A Bíblia nos fala que o Senhor Deus falou para Jacó que ele nunca mais terminaria como estava andando naquele dia. Quando Jacó teve encontro com o Senhor tocou mais um turno da coisa de Jacó e ele começou a andar diferente. E eu gosto de lembrar o seguinte: a igreja, o crente, o homem de Deus, a mulher, que tem encontro com Deus, não anda mais como andava lá fora. Oh, glória a Deus. Nós não andamos mais como andávamos antes, irmãos. Há diferença em nós. Depois que Jacó encontrou com o Senhor no Monte de Jacob, ele começou a andar diferente. Oh, aleluia! Ele começou a ser diferente. Nós precisamos entender, irmãos, que nós recebemos uma incumbência, e essa incumbência é ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer a diferença. Glória a Deus. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo no livro de Mateus 16, verso 18, que é bem conhecido: a igreja não para, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. O Senhor disse para mim naquele dia: Pedro, tu és espírito,
Aleluia. Muitas pessoas acham que a igreja é porque tem uma placa na frente e Deus não está preocupado com a placa, mas está preocupado, irmãos, é com quem está dentro da igreja, com como é que você anda, como é que você está, como é que está a tua vida, qual a tua preocupação, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. A Bíblia diz, irmãos, eles verificarão a igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia. Portanto, irmãos, nós queremos lembrar a todo dia que a igreja da Vale Remida, ela está na terra com quatro grandes objetivos. Primeiro, louvar o Senhor. Aleluia. Estamos aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós somos testemunha viva, irmãos, para que estamos aqui nessa terra, estamos aqui, irmão, nesse lugar, anunciando a palavra do Senhor. O Senhor tem nos chamado para pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. A segunda coisa, estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Como ouvirão se não há ninguém? Nós precisamos pregar, irmãos. Nós precisamos pregar. A terceira coisa, nós precisamos orar. Este mundo, irmãos, está carente. Este mundo está caminhando cada vez mais, irmãos, para o precipício. E a igreja do Senhor, irmãos, ela tem a ferramenta que é a oração. A Bíblia diz que a oração muda, a oração, ela muda trajetos. A oração, irmãos, pode muito em seus efeitos. A oração, ela muda, irmãos, as coisas. Mas precisamos entender que é um momento, irmãos, que nem palavra resolve. Mas a oração muda as coisas. Glória a Deus. A quarta coisa, irmãos, nós estamos aqui para dar testemunho da salvação, da onde o Senhor tem nos tirado. Então nós sabemos, irmãos, que a igreja é lugar de dedicação, é lugar de comunhão, é lugar de nós estarmos aqui reunidos, irmãos, a cada dia, buscando a presença do Senhor. Ultimamente, irmãos, nós estamos passando uma época que o povo só procura ceia, igreja do dia de Santa Ceia. Eu não sei se aqui tem esse mau costume, mas eu estou passando isso lá, irmãos. Tem crente que leva